O cara vem pra Augusta pra ficar na rua, o cara não faz questão mais de entrar ou no clube, ou na boate, ou na lanchonete, sei lá. O legal é dar o rolê, a molecada mais jovem agora tá nessa piração de dar rolê na rua e beber na rua. Caminhar na Rua Augusta, simplesmente andar na Rua Augusta, isso dava uma sensação pra mim de urbanidade, assim, né? Eu me sentia um cidadão do mundo, né? Como se estivesse andando numa rua de Nova York. E sempre tive esse lance aqui com a Rua Augusta, né? As construções de prédio tiraram o charme das casas, vamos dizer, coloniais que tinha aqui antigamente, não? Muito do que atraía as pessoas para lá não era só a diversidade de espaço que você encontra lá, mas principalmente a diversidade de pessoas. Escritores, jornalistas, artistas, pintores, diretores de teatro e cinema, economistas, publicitários, desocupados, fazendeiros, portuários, normalistas, livreiros, guarda-livros, bancários, banqueiros, alfaiates, arquitetos, advogados, agrônomos, modelos, penetras, descolados e caretas. Minha história com a Rua Augusta é muito antiga, né? Porque, na verdade, eu nasci aqui na Bela Vista, que é o bairro colado aqui na Augusta. Então, desde criança, eu frequentei a rua, desde as sorveterias, desde a época do cinema, Cine Majestic. Então, quer dizer, a Rua Augusta fez parte da minha vida desde a minha infância até a minha fase adulta, entendeu? Então, tem uma coisa de paixão mesmo. Paixão pelo bairro, pelo centro, pela rua. Conheci a Rua Augusta nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, até hoje, né? Eu acompanhei toda a evolução, toda a fama da rua, né? A inspiração que ela foi pra música, pro rock and roll. Toquei, eu acho que quase todas as casas que tem aqui nessa rua. A Rua Augusta ela é fundada como uma ligação principal, mais fácil, para a Zona Oeste e principalmente para a Avenida da Real Grandeza, que vai virar a Avenida Paulista mais para frente. Mais para perto da Paulista, ela fica mais de classe média alta, classe alta, e mais para baixo, também, lá perto ali da Caio Prado, ainda também você tem ocupações mais de elite, mas do meio dela, em Lama Sava, e que era um pedaço, que é bem onde o Baixo Augusta é constituído hoje, começa a classe média baixa. E nessa época o comércio começa a sair do centro de São Paulo, e para chegar mais perto dessa galera de classe média alta, elite, a partir da década de 40 ele começa a vir para perto deles, e a Rua Augusta ganha importância dentro disso, porque ela começa a ser um acesso direto ao centro de automóvel e um acesso também privilegiado entre o centro e os bairros de elite, e aí a zona de comércio começa a ser constituída. Então a rua ela perde aquele caráter que ela tinha meio intrabairro, de acesso indireto ao centro a partir de um bonde, a burro ou mesmo a pé, já que ela era mais fácil, ela não era tão difícil de acessar, ela começa a ter essa lógica do automóvel muito forte. O segundo período da Rua Augusta, em que é mais marcado pelo comércio, você já tinha um público jovem frequentando lá. Então começa também a virar até uma passarela de moças e caras. E nessa época que o automóvel, como eu te disse, estava ganhando muita importância, um movimento jovem ganha muita força e se apropria da Rua Augusta, né? Que é o movimento da Jovem Guarda. Esta rua tão mulher. Uma lembrança que eu tenho da Rua Augusta de criança, assim. Eu lembro do Jô Soares de moto, com o Luiz Gustavo na garupa, numa tremenda moto, assim. Eu acho que também, não sei se isso faz parte de um imaginário, mas eu lembro de ver o Roberto Carlos também, num carro, num cupê, sem capota, assim.
andando na Rua Augusta. Porque ela se sustenta há 50 anos. Primeiro com uma rua granfina, e segundo, pela famosa ocupação dos playboys nos sábados e domingos. Segurava aquela rua inteira. E segundo também, pela roleta russa que se fazia na madrugada. Você chegava de madrugada e os fabricantes de gelo tinham deixado as barras de gelo na porta do bar. Então, o esporte radical era você punha o gelo no trilho do bonde, sentava e descia. E aquilo pegava uma velocidade fantástica na madrugada. Se um carro passasse, acho que uma vez teve um acidente. Sempre teve essa divisão, né? O lado dos Jardins e o lado do centro. Aqui sempre foi o lado mais sujo, mais underground, de uma outra rapaziada. E lá sempre foi a coisa do playboy, do cara milionário, do cara dos Jardins. Ver vitrines, atualizar-se com a moda, nem sempre comprar. Tomar chá, encontrar Ricardo com a nova namorada, ouvir os discos da semana, comprar talvez um novo livro. Esta rua tão problema. Cuidado com as curvas. E eu lembro que nos anos 70 carpetaram a Augusta, né, cara? E meu pai comprava tênis pra mim naquela loja Todd, que graças a Deus existe, é a única loja que existe até hoje. E eu falei, puta, eu não entendi. Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Eu falei, pô, por que carpetaram? Porque juntaram vários comerciantes da rua pra dar um up na rua, que na época a rua tinha dado uma... como todas as decadências de todas as décadas, né? Isso acho que era começo dos anos 70. Já não passava mais bonde, já passava ônibus elétrico ainda. A Rua Augusta, ela não era dividida. Ela foi dividida propositalmente para tentar conter a saída do comércio de elite de uma rua que estava indo, de um comércio que estava indo para dentro do shopping. E a Augusta foi derrotada pelos shoppings. Quando começaram os shoppings, acho que foi em 66, veio o Iguatemi, a Augusta começou a fenecer. Então você tem um cenário de uma rua, as lojas pequenas de boutique, os carros passando, indo para outros lugares, carros querendo estacionar e o trolleybus, né? Então isso começa a gerar muito estresse. O Shopping Iguatemi na década de 68 se apropria disso a partir do estacionamento, aqui você não vai ter problema, aqui é coberto, aqui vai ter toda essa preocupação e começa a atrair as pessoas para sair da Rua Augusta para ir para o shopping. Na década de 70, a prostituição sai do centro de São Paulo, ela é desapropriada pelo prefeito e ela começa a achar subterfúgios em outros lugares. Os hotéis, justamente que a Paulista começa a ganhar força, começam a ir para essas regiões da Rua Augusta porque o terreno estava barato. E aí a rua começa a se modificar. Você tinha o Cine Marachá, e você tinha o Regência, e você tinha o Piccolino, que eram cinemas da juventude. Né? E você tinha o Simbad, que era uma grande lanchonete. Você tem o Pirandello, que vira principalmente para esse público mais artista. Você tinha aquelas noites que eles organizavam, tinha sarau, livro, né? Você tinha várias outras atividades. Ele era também um polo de resistência à ditadura, né? Tipo, as pessoas iam para lá. Então, assim, ele tem uma outra configuração que não é igual à da Jovem Guarda. O Pirandello, que acho que foi o último coração agitado. Aquilo era a tua casa, você fazia o que você queria. E depois era um ponto assim meio de liberdade. A gente estava ainda na ditadura, né? Era fim dos anos 70, 80, ainda estava toda aquela coisa, já uma transição. Manifestos saíram de lá, eu lembro do negócio do tempo de diretas, teve lá reuniões, o amarelo das diretas. Acho que foi um grande território de liberdade, num país meio sufocado. Então não tinha nenhum preconceito de nada, ninguém coisa. Cada um entrava como mulher, vestido como mulher, fazia o que quisesse. O Pirandello foi o símbolo de uma São Paulo e de um Brasil, que sufocados cantavam com as frenéticas o tema da novela Dancing Days. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa que está acabando. A gente já não encontra mais aquele poeta, aquele escritor, aquele cineasta que vinha pra cá, entendeu? Eu acho que isso acabou um pouco. A década de 80 eu acho que foi uma década mais silenciosa, assim, da Rua Augusta, eu acho. Ah, é? Acho que foi um momento
talvez uma certa decadência, assim. Mas logo depois, pro lado lá dos Jardins, né, na Rua Augusta, rolou uma cena muito forte da música eletrônica nos anos 90 e um clube que era uma travessinha, na verdade, na Rua Estados Unidos, mas que eu descia a Rua Augusta com o maior prazer, assim, para chegar lá no Hells, né? Foi um espaço de música eletrônica muito forte e concentrou algumas outras casas por lá que tinham esse perfil da música eletrônica, né? Mais de vanguarda, né? Começo dos anos 90, a rua ficou totalmente só de drogados e prostitutas, né, cara? Então, assim, já não tinha nenhuma balada legal, não tinha uma boate chique mais, porque tiveram umas boates chiques. Os cinemas acabaram. Na verdade, foi a fase, eu acho que mais decadente da Augusta, foi o começo dos anos 90. Você passava a noite, dava até medo a rua, sabe? Era uma rua meio pesada. Aí, com a volta de alguns estabelecimentos de garota de programa, de boates e tal, a rua começou a dar uma levantada de novo. Mas a frequência não era muito legal. Isso durou, do lado de cá pelo menos, até 2003, 2004. Porque em 2005 eu abri o Vegas. E quando eu abri o Vegas, os caras chegaram pra mim e falaram: cara, você é louco, você vai abrir um clube num lugar que só tem craqueiro, travesti e garota de programa na rua. Eu falei: olha, cara, eu acho que a ideia é essa, sabe? Todo centro de qualquer lugar do mundo, o mais legal são os lugares centrais. Então, isso aqui pode virar. O Tibira foi um dos caras, dos empreendedores, assim, para coisas legais da Rua Augusta. Né, de casas noturnas, lanchonetes, restaurantes. Acho que pessoas como ele trouxeram muita gente para cá, ajudaram a trazer uma juventude bem louca, que tá a fim de se divertir até o último momento. Ele abriu o Vegas para diferentes tribos, né? E diferentes tipos de músicas que em cada dia trocavam uma coisa. Então, você tinha o movimento da música black, em um dia específico, no outro você tinha o samba, no outro você tinha um público gay, no outro tinha uma outra coisa. Então, ele pega uma coisa que estava muito emergente na época, que era o conceito de festa, que é onde você descentra, você sai da ideia de balada, do entretenimento fechado em uma casa, fechado em um espaço, né, e joga para dentro do Vegas. Quando ele faz isso, a rua começa a receber uma diversidade de públicos identitários diferentes. Quando a gente tinha 3 meses de Vegas, o negócio explodiu de uma tal maneira que desde o Mauricinho, o Patricinha, o Playboy, o Punk, todo mundo começou a frequentar a Augusta de novo. Atrás da gente vieram outras baladas, outros bares. E eu acho que 2010 teve uma ressaca de clube. Os clubes começaram a fechar de novo e começaram a abrir outras coisas. E cada 2, 3 anos, ou acho que cada 4 anos, vão acontecendo coisas diferentes na rua, né? Mudou a cidade, mudou a sociedade, foi fragmentando tudo. A cidade cresceu. Então, Augusta, eu não sei se esse mito ficou na cabeça e as pessoas ainda olham para ela, porque acho que, de repente, um mito não morre, né? Augusta hoje não é o que era, nunca, não vai ser. Até 2008, 2009, a Rua Augusta ela surge como até uma rua preeminente desse movimento, como um centro cultural. Não é o espaço tradicional de entretenimento. É um espaço onde eu consigo entrar em contato com realidades que eu não entrava e que a essência dela é muito urbana. É o que a gente pensa de metrópole, né? Quando você fala o que é São Paulo. São Paulo é uma diversidade de coisas. E a rua, né, na sua medida, ela conseguia, à noite, principalmente, conglomerar muitas realidades. São 2 movimentos que começam a acontecer. Um de gentrificação mesmo, de retirada de uma parte da população que existia lá. A prostituta de rua começa a sair da rua porque a rua começa a ganhar visibilidade e o cliente dela não vai querer passar numa rua cheia de gente para pegar a prostituta. Começa a ficar muito caro para o prostíbulo, né?
Até a ideia do prostíbulo lá é que ele era um terreno muito barato para uma zona de elite, mas muito caro para uma habitação popular. Por isso que esses cenários ganhavam força. Então, quando aumenta o preço, essa galera começa também a ser expulsa. E o que acontece é que a rua começa a mudar. Uma coisa que demoliram, que era uma coisa muito importante da rua, era uma casa de 1910, que era a casa da esquina, entendeu? E mesmo a casa onde é uma creche hoje em dia, os caras demoliram uma casa que era uma casa histórica aqui na rua. Era o único prédio que tinha durado da década, sei lá, 1900, 1910, eu acho que era a casa, entendeu? O único lugar que ainda tem, que é desde os anos 50 igual, são aquelas lojinhas, que são 7 lojinhas, se eu não me engano, onde está o Plaza dos Chapéus, porque ali era um mall, né? Era um mall de lojinhas dos anos 50, cara, passava bonde ali. E o cara vinha comprar chapéu com o Plaza e o Plaza está lá até hoje. O cara chegou aqui nos anos 50, da França, fazia roupa para os caras mais legais da cidade. A Augusta começou com boutiques e lojas de confecção mais lá embaixo. E aqui tinha artesãos, muito artesãos, tinha bastante. Tinha até costureiro aqui, um pouco no outro quarteirão. Também eram amigos meus. Eu sou cliente, tem foto minha lá na parede, se vocês forem procurar. Estou eu com a minha filha. E aí? Tudo bem? Você tá? Tudo bem aí? Tudo bem. Aqui, ó. Tcharam! Ai, que legal. Ó, eu, a Estelinha, minha filha. Agora tá com 11 anos. Muito legal aqui. Adoro esse lugar. E tinha também a Tobis. Lembra da Tobis? A Tobis é mais pra baixo. A Tobis tinha uma propaganda na Rádio Excelsior. Ah, é? E a Tobis tinha a calça Newman, que era uma propaganda. Tobis da Augusta é a loja que tem calças Newman. Na Tobis, tudo bem. Não sei como eu lembro disso, eu devia ter uns 7 anos de idade, eu acho. Comercial, jingle é comigo mesmo. Eu lembro de vários, né? Ó, eu tenho um bonezinho igual a esse, um chapeuzinho que eu comprei aqui. E, putz, eu vi um monte de coisas aqui, né? Já vim várias vezes aqui. Às vezes levava de baseada, assim, comprava uns 3. Eu acho que o que está acontecendo hoje é, na verdade, a tentativa do desenho de um futuro, com 2 forças muito fortes. Uma força indo muito mais para esse lado de transformar a rua, uma rua quase residencial, com algumas funções de restaurante, shopping, adaptados a uma classe média alta elite que tem medo da rua, né? E que quer, na verdade, ter tudo ali perto, quer morar perto do metrô, morar perto do trabalho, mas não quer se adaptar à zona urbana que ela estava. Ela não quer o barulho da rua. Os comerciantes que vão se instalar nos prédios novos, acho que vão ser comerciantes mais fortes, mais marcantes, não mais ricos, não? Vão trazer talvez mais movimento aqui. Uma coisa que eu nunca teria imaginado que ia virar um monte de prédio, que eu falei, quem que vai querer morar na Rua Augusta em 2015? Virou um monte de prédio. Uma coisa que eu nunca imaginei, a gente quando abriu a primeira balada, que iam ter, sei lá, hoje em dia ter mais de 20 baladas, também eu nunca imaginei. Pra mim a rua ia ser sempre uma rua de prostituição, ia durar pra vida inteira isso. Agora, eu acho que o futuro é mini mercados, mini padarias, porque assim, os lugares que estão vendendo são para os jovens de classe média. Então o cara que vai morar no estúdio é um cara solteiro. Então eu acho que o comércio e o que tiver na rua vai ser para atender esse tipo de gente. A ocupação do Parque Augusta é muito emblemática, porque ela mostra o embate de 2 mentalidades que estão tentando desenhar o futuro da Rua Augusta.
Isso aqui é o Parque Augusta, gente. É uma área que existe aí há muito tempo. É uma reserva natural com muitas árvores da Mata Atlântica. Foi vendido para uma construtora. A construtora tem projeto de fazer torres. Vamos abraçar o Parque Augusta! Uma área dessa, um parque aberto para as pessoas, eu acho que vai ser uma coisa incrível para a história aqui da Rua Augusta, né? De repente ter um lugar com sombra, onde o calor diminua, onde a pessoa possa sentar e ler um livro. Uma vindo através da apropriação imobiliária, do privatismo, da apropriação privada do espaço, e um outro a partir de uma outra lógica. De uma lógica onde você privilegia o espaço público, onde você privilegia os espaços de qualidade de troca e de interação e de convívio na calçada. Quando você não tem uma perspectiva, uma força do patrimônio público, da reapropriação, de impedir que isso aconteça, da verticalização, o privado ganha força, porque ele vem com a força do dinheiro. E essas pessoas, elas vêm com a força da voz, né? Ela vem com a força da apropriação e da voz. Podia ter um calçadão na Augusta, podia ter, como qualquer lugar do mundo, ter uns banheiros públicos decentes na rua, entendeu? Podia ter casas de cultura que não tem, porque na verdade quem sobrevive aqui é os comerciantes. E a rua só existe por causa dos comerciantes. Que uma hora os aluguéis também ficaram absurdos, começaram a demolir tudo. A prostituição também faz parte da cidade, entendeu? Eu acho que podia fazer uma red light aqui, igual tem em Amsterdã, por que não? Faz parte da vida de todo mundo ter uma casa de prostituição, né? Mas faz parte também da segurança, da cultura para as pessoas. Uma pena, né, que tem esse conservadorismo ainda muito forte na cidade, né? Que tinha que ser muito mais aberta para coisas novas e muito mais aberta para a qualidade de vida, né? O futuro que eu espero é que a gente consiga ter uma apropriação mais humana da rua, né? E também que consiga a rua consiga abrir para mais diversidade. Eu lembro de descer correndo aqui a Rua Augusta, aqui. Eu gostava de, às vezes, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, não sei se era uma cena musical que me fazia, mas essa coisa de ocupação da cidade já era um negócio que, pra mim, que me emocionava muito, assim. Então sentir o vento no rosto aqui, descendo Augusta, aqui, era uma coisa muito legal pra mim. Então aqui não tem um fato isolado, assim, um fato marcante, mas tem várias coisas, assim, o ambiente todo que pra mim é muito marcante, muito importante, me traz muitas boas lembranças, assim, de andar por aqui, de passear, de flertar, de tocar, de sair na madrugada, de estar o dia clareando, essa coisa mesmo que a gente se sente muito em casa, assim, né, como se estivesse andando sempre perto de casa aqui na rua.
Música